Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Intercidades. Agora a estranhar, não é? Porque começámos um bocadinho mais tarde. Esta semana vai ser assim, aqui por questões que acontecem aqui no nosso estúdio. Tivemos de fazer um programa um bocadinho mais curto durante uma semana, mas depois daremos novidades sobre o horário que se vai implementar depois do feriado, portanto, depois de segunda-feira. A partir de segunda-feira, da outra segunda-feira. Agora, a viagem vai começar e a viagem hoje é um pouco mais curta, como eu já disse, mas não quer dizer que não seja extremamente interessante e extremamente saborosa. Pois claro, hoje vamos andar por Lamego, vamos seguir para Alcácer do Sal, vamos conhecer as Cantadeiras do Sado, depois vamos para o Porto e vamos acabar em Beleza, em Faro. Estamos prontos então para dar início à viagem? Vamos a isto! E connosco está em plena Nacional 2, sempre com algum motivo extraordinário de reportagem, desta vez até me parece que o tema é cerâmica. Olha, é um tema bom, já vais perceber porquê, Regina. Mas tu que andas aí na Nacional 2 a descobrir também outros artistas por esse Portugal. É verdade, Rita, muito boa tarde. Boa tarde. Olha, estou precisamente em Lamego, no quilómetro 104. E tínhamos que vir conhecer aqui uma das mais nobres artes, a olaria, a cerâmica. E quem é que nós temos aqui para nos contar um bocadinho sobre isto? Tenho aqui o Alexandre Fandino. Boa tarde. Alexandre, primeiro o senhor Alexandre não gosta que o tratem por senhor, muito menos por Alexandre. É só Fandino, não é? É verdade. Porquê só Fandino? É porque, ao fim e ao cabo, assim, nas minhas peças, normalmente é mais conhecido pelo Fandino e é o meu último nome, o Fandino. Pronto, que assim seja. Fandino, então, conte-nos tudo sobre a sua arte. Ora, o Douro e Lamego inspira. E então, Sem dúvida. E nós, nesta Nacional 2, vimos aqui coisas maravilhosas ao longo deste dia. E hoje estamos a ver aqui mais um. Em 2004, quando pensei a mexer no barro, tive que parar durante os tempos para pensar o que é que havia de fazer. E então, como nós temos as vinhas, lembrei-me de pôr a arte sacra, transformar a arte sacra toda para a região. E com os anos, isto não demorou uns certos anos, a dar uma sequência ao meu trabalho, mas consegui. Vou fazer uma pequena demonstração. Claro que sim. Que peças é que faz? Conte-nos, Fandino. Presépio, Santo Antônio, tudo que seja arte sacra, de cruzes, cristos, isso. Então, normalmente, cada peça, os desenhos do manto do menino Jesus e da estrela são sempre diferentes. Como sou do Douro, por causa do Rio Douro, ponho a arte sacra, os presépios, Santo Antónios e sempre com o barco. Com o barco, em forma de barco, como nós conseguimos Certo. aqui ver, não é? Certo. Tudo que tenha folhas secas é o outono. Tudo que tiver uvas é o verão. Então, ponho também, pus o Santo António a pregar os peixes no barco. No barquinho. Depois tenho os meninos no barco. Sim. E dando a sequência às vinhas, a maior parte dos presépios tem surpresas. Sim. Depois das vinhas temos o vinho. Aqui o nosso E então ponho a arte sacra, a base, na garrafa de vinho. Meto nos garrafões. E meto nas taças. Como não podia deixar de ser, como sou da terra do espumante, claro, então chama este presépio o festejo do menino, em que tem a base uma garrafa de espumante. Os meus cristos, que é o berço, os meus cristos, que têm uma grande variedade de cruzes, cristos, isso. De vez de pôr sandal ao Cristo, ponho a folha da vinha. Este é o verão, este é o outono. Muito bem. Fandino, vamos conhecer como é que faz todo este processo? Vamos ver lá em casa, pode ser? Pode-nos explicar? Correto. Sim, senhora. Então vamos lá, acompanhem-nos. Porque vamos agora mostrar como é que o Fandino faz estas obras. Nós já temos aqui uma, que o Ângelo vai agora mostrar. Vem connosco. Fandino, então conte-me como é que faz estas obras. Em primeiro lugar, quanto tempo é que demora a fazer isto? Normalmente estão aqui assim quase 4 horas. 4 horas a esculpir, a fazer a peça? E depois tem a secagem, depois tem que ser cozido. Normalmente todas as minhas peças são todas pintadas com o próprio barro. Faço as obras e depois é que pinto. É como na escola, nós pegamos nas tintas, fazemos cores. E eu com o barro faço várias cores. Dou-lhe exemplo, faço misturas de barro e então todas as minhas peças eu pinto
Com o próprio barro, com o próprio a cor barro. natural do barro, não é? Depois de estar todo pintado, como é que eu ia dizer, várias cores que eu faço, estão aqui presentes, depois é que vai ao forno a cozer. Mas muita gente pensa, vê as minhas obras, as peças, seja pequenas ou grandes, pensam que aquilo é tinta. Não, aquilo é tudo pintado com o próprio Até barro. eu achava que era tinta depois de seco. Não, é tudo com barro. engraçado. Mas tem que ser, aí ao fim e ao cabo. Mas lá está, eu não tenho formação nisto. Isto fui um bocado autodidata. Não tinha nada, no inverno, das 5 até às 8 horas, não tinha nada que fazer. Entretei-me com o barro e comecei a explorar aos poucos e poucos. E assim vou fazendo aquilo que posso. Vou sempre alterando, mas tenho uma grande variedade. Tanto para o Natal, como para crianças, animais. Os colecionadores, muitos presépios de Santo António, cruzes, Cristos, tenho uma variedade bastante grande. E depois faço lotes grandes de 10, 20, 30, 40, por exemplo, a mesma peça, mas os desenhos são sempre diferentes, nenhum é igual. Fandino, do seu passatempo para a sua atividade profissional. Sim, em parte, eu já tenho uma certa idade e aquela coisa toda, claro, mas isto também é uma paixão muito grande. Claro. Esta cidade, ao fim e ao cabo, também tem, esta cidade tem muitos artistas, isso. Muito obrigada. Fandino, muito obrigada por este momento, que nós aqui aprendemos imenso consigo, até porque eu não sabia que esta técnica era execuível. Muito obrigada, Fandino. Voltamos aqui a uma próxima. Sempre à disposição. Muito obrigada. Olha, Rita, é desta forma como nós conseguimos perceber pelas imagens do Ângelo que Lamego tem tanta coisa boa, mas não podem perder naturalmente a Nacional 2 de amanhã. Amanhã vamos estar em Castro Daire também para dar a conhecer o que melhor a região tem de Castro Daire. Portanto, fiquem connosco amanhã. Obrigada. Estamos de volta. Obrigada, Regina. Lá aguardamos pelo teu ponto de reportagem na Nacional 2 amanhã, em direto de Castro Daire. Um beijinho muito grande para ti. Dizemos adeus a Lamego e rumamos a sul, mais precisamente a Alcácer do Sal, para falar das cantadeiras das aldeias do Sado. Deixem-me dizer-vos que eu estou a preparar este programa. Aprendi muita coisa sobre estas mulheres. E vamos falar sobre um livro que trata sobre este tema na próxima paragem. Vamos lá. Ora bem, a ver se eu digo isto bem. Íneca? Não. Íneca. Íneca. Assim é que é. A Íneca e o João Paulo. Olá. Obrigada por estarem aqui os dois no nosso Intercidades, que são os autores deste livro magnífico que está aqui na minha mão, As Cantadeiras do Sado. E que, antes de nós irmos propriamente ao conteúdo, vamos um bocadinho só contar a vossa história, porque aqui está uma história de um casal que se apaixona por uma região. No fundo é um bocadinho isto. É isto, Íneca. Íneca, sim. É isso. Vocês tinham outra vida, andaram nas vossas vidas profissionais ativas durante muitos anos e até empresariais e depois foram parar a Alcácer. Fomos parar a Alcácer e há 2 anos, num evento de 25 de Abril, conhecemos as cantadeiras. E ficaram? E ficámos apaixonados com elas. Foi assim, mas podiam ter ficado só apaixonados, João Paulo. Tipo apaixonados, como nós ficamos. Quando estamos apaixonados, pronto, ai que bom, e pensamos na coisa, mas não, vocês decidiram não só estar apaixonados pelas cantadeiras, como fazer qualquer coisa para as homenagear, que é este livro que está aqui, não é? É. Portanto, nós gostámos imenso de as conhecer. Certo. E depois, à medida que falávamos com as senhoras e com eles também, pensámos, mas estas histórias têm que ser contadas. E mais, têm que ficar para a história. E foi aí que nós decidimos fazer um livro para registar vidas de outros tempos. E é tão giro, porque a Íneca tirou as fotografias, certo? Fizemos as duas. Fizeram as duas coisas? Sim, as duas. Pensei que podia ser aqueles casais, que claramente um tem mais propensão para a escrita, o outro para a fotografia, mas aqui não, dividiram muito o trabalho, foi? Excepto o computador. Isso foi João Paulo. Agora, João Paulo, ajudem-nos aqui. Antes, nós depois vamos estar aqui em direto também em Alcácer com a nossa Daniela Magalhães, mas queremos perceber porque é que vocês se apaixonaram pelas cantadeiras do Sado, João Paulo. Quem são estas mulheres e porque é que vocês decidiram escrever sobre elas? Muito bem. Portanto, a zona de Alcácer do Sal e dos arrozais de Alcácer do Sal são conhecidas do ponto de vista turístico, mas as pessoas não sabem muito o que é que se passou lá antes. E então, nós, nas cantadeiras, descobrimos as últimas mulheres que trabalharam antes das máquinas, dos tratores, etc., tomarem conta
da lavoura toda. Ok. Portanto, elas foram Antes da tecnologia. sim. Que ainda não era a tecnologia de hoje. Não. A tecnologia era os tratores. Certo, mas já e era. então, nessa altura, para se fazer a lavra do arroz, eram precisas centenas de pessoas. E as mulheres que andavam dentro de água, como está na capa, andavam dentro de água dias inteiros, portanto, com frio, com calor, o que fosse. Dureza mesmo. Chamam-se as mondinas. E, portanto, estas são as últimas. E nós achamos, isto é uma coisa extraordinária, porque normalmente os livros que nós encontramos sobre aquela região, etc., são escritos por homens, ou retratam homens. Há, de facto, poucos que falem sobre a vida das mulheres, a não ser em situações muito particulares. E nós achamos que aqui as mondinas, que por acaso até são um ex-libris de Alcácer. Alcácer é conhecido pelas mondinas, até existe uma rotunda, que é a rotunda das mondinas. Merecem que essa história seja perpetuada, digamos assim. E foi essa a nossa intenção. E o que é que a Ineke, que é holandesa, o que é que mais a apaixonou nesta história? E nestas mulheres? O que é que achou, o que é que lhe fez mais captar a atenção nas suas fotografias e na história delas? Ai. Pois. A força, apesar de dificuldades enormes que tiveram, por exemplo, essa senhora perdeu a mãe muito cedo, teve uma madrasta daquela história. Filme mau. Exato. Mas teve aí uma força e ultrapassou, ela por causa trabalhou primeiro numa fábrica de textis, mas encontrou a força e ultrapassar e encontrem alegrias na vida, com pouco. Com pouco, não é? Com pouco. O que eu sei é que também não foi propriamente vocês chegarem lá e olha, agora vamos fazer um livro. Não foi assim para nós, João Paulo. Não, isto, não foi. Como qualquer paixão, isto teve um namoro. Teve. Portanto, a responsável pelo projeto chama-se Susana Pedro. É uma mulher muito importante Já nesta vamos história. Conhecer. E, de facto, nós fomos falar, obviamente, com ela, que foi quem criou o projeto, etc. E dissemos, nós achávamos piada fazer isto. Ela apoiou logo desde o princípio e então nós começámos a acompanhar os ensaios das cantadeiras. Pois, porque ainda não dissemos que chamam-se cantadeiras Claro. das aldeias do Sado porque cantam, não é? E Cantam canções ou cantigas que cantavam quando estavam a trabalhar nos ranchos. Certo. E cantam outras que, por exemplo, um dos tios da Susana, que também é de Alcácer, que é um músico excepcional, que está aí, que é o... agora, Augusto Pedro. O Augusto, exato. O tio Augusto, que é como é conhecido, musicou com letras e perpetuou essas cantigas. E, portanto, nós começámos a acompanhar os ensaios, fomos às aldeias... Conquistando a confiança para também, elas se não é? habituarem por nós e depois perguntámos se elas estavam disponíveis para fazer isto. E elas gostaram, naturalmente. Eu acho que sim. Devem ter gostado imenso. Gostei. Bom, já vamos voltar a conhecer, a continuar a nossa conversa convosco, porque é a altura agora de darmos a palavra a quem está no terreno, neste caso a Daniela Magalhães. A Daniela está a conhecer de perto este grupo. Daniela Magalhães, estás por aí? Estou por aqui, sim. Eles agora estão um bocadinho tímidos. Olha, mas parece agora parece a capa do livro aí atrás de ti, que coisa maravilhosa. Ora, nem mais. E já tenho aqui também comigo. Podem tocar. Nós queremos ouvir-vos. Força nisso. E temos aqui connosco também a fundadora deste projeto magnífico de que estavam aí a falar em estúdio, a Susana Pedro, que acaba por viver para a comunidade. É verdade. Susana, como é que isto tudo começou? Isto tudo começou com um projeto apresentado à União das Freguesias em 2017. Eram 3 freguesias que estavam unidas e agora já desagradou, portanto estou numa única junta de freguesia
E este projeto foi proposto e eles aceitaram. Tinha 3 vertentes, 3 atividades diferentes. As cantadeiras eram uma das atividades propostas. E uma das pessoas que nós vemos aqui no coro, também neste grupo coral, é a mãe, a Dona Custódia. É verdade, também cá está. Também foi um bocadinho movida pela mãe a combater aqui porque acaba por combater aqui a solidão destas pessoas que muitas vezes ficam um bocadinho esquecidas. Sim, as aldeias isolam muito as pessoas, não é? E este tipo de atividades faz com que se sintam integrados na sociedade e em grupo, não é? E é bom para quebrar essa solidão. Como é que a Susana gera a sua agenda? Porque quer dizer, a Susana, além disto, como estava a dizer, agora também vai ter 3 meses de verão trabalhosos também. É verdade, no verão há sempre o ATL, que tem crianças entre os 6 e os 16 anos, já jovens, e fazemos pausa aqui nesta atividade das cantadeiras, tem que ser, porque não dá. Eles devem ficar um bocadinho tristes. Ficam, mas depois ficam felizes por voltarmos, portanto. Ganham um bocadinho de saudade e verdade, depois. é verdade. E nós vemos aqui, maioritariamente mulheres, mas também já há aqui 3 senhores inseridos. É verdade. Portanto, mantivemos as cantadeiras das aldeias como se fosse um coro só feminino, mas temos 3 elementos masculinos que foram entrando, não entraram todos ao mesmo tempo, mas pronto, também fazem parte. Vem combater aqui um bocadinho também, vai contrariar aqui uma coisa que acontece muito, que é os homens separados das mulheres, não é? É verdade. Em convívio, normalmente procuram-se os homens e as mulheres procuram-se também à parte. E neste caso, já vamos contrariando aqui um bocadinho essa tendência. E ver aqui a alegria destas pessoas, nós aqui, não estão aqui todos, não é? Não, somos, curiosamente, esta semana vão entrar mais 2 elementos, portanto, eu penso que já vamos em 30. Já vão em 30, isto ainda será para crescer. Eu penso que sim. E a Susana é aqui mesmo de Alcácer, não é? Mesmo da cidade, sim. E estas pessoas não são só de Alcácer, são também de outras zonas? São de várias aldeias do concelho. Aqui temos pessoas de que zonas, por exemplo? Temos pessoas da aldeia de Santa Catarina, temos de Monteville, Ares, Val de Guizo, Albergaria, Foros da Albergaria. E hoje estão aqui todos reunidos. Eu sei que hoje até teve uma ajuda da Câmara a nível de transporte, mas nem sempre é assim. Sim, às vezes sou eu que tenho que as transportar e por vezes chega a ser à volta de 1h30 para conseguir juntar todas as pessoas num só sítio. Porque tem uma carrinha de 9 lugares, então faz várias viagens. Exatamente. Susana, e como é que tem sido acompanhar aqui estas pessoas e saber que faz parte de uma grande diferença para eles? É aqui uma pessoa diferenciadora que vai ficar para sempre nas memórias deles. É muito gratificante porque recebo um mimo como se fosse a filha ou a neta, não é? Eles são todos avós e eles têm esse carinho especial e eu sinto-me acarinhada por eles, portanto é recíproco, não é? É um trabalho que é um pouco desgastante, mas ao mesmo tempo muito gratificante também. E, por exemplo, eu sei que isto também já são pessoas de alguma idade, não é? Contudo, o amor pode florescer aqui. É verdade, também. Já houve aqui assim um casal que surgiu a partir do nosso grupo. Assim, eu a seguir já vou mostrar quem é este casalinho. A Susana vai dizer-vos quem são estas pessoas, mas, ou seja, isto não é uma coisa muito habitual, não é? Às vezes as pessoas perdem o parceiro, não é? Infelizmente, e nestas idades depois a tendência é continuarem sozinhos, mas aqui este grupo coral vem fazer diferença. Mas porque isto é uma alegria, então a alegria é contagiante, logo ninguém quer estar sozinho e triste, não é? Exatamente. E vocês, por exemplo, para ensaiar, não conseguem estar sempre todos juntos? Não, eu vou às aldeias uma vez por semana e depois há uma vez por mês que nos juntamos todos e fazemos um grande banquete. E aqui, atenção, aqui também já houve banquete, estão ali croquetes, há uma cervejinha, porque também faz parte descontraída. Faz parte, é isso mesmo.
Então, quando nos juntamos todos, é sempre uma alegria. Uma alegria, que acontece menos vezes, mas ainda assim a Susana faz questão que aconteça. Nós, entretanto, já voltamos para conhecer algumas destas pessoas que têm aqui atrás de mim e ainda vamos ouvir mais música. Boa, boa, boa. Eu vou continuar aqui a conversar com o João Paulo e com a Ínaca. João Paulo, estava aqui a dizer-me esta mulher é extraordinária e realmente ouve-se a Susana falar e percebe-se que há um enorme amor à sua terra, mas também a estas pessoas que são património, não é? Não, sem dúvida. A Susana para já tem uma energia inesgotável. E ela não explicou bem aquilo, porque é assim, ela vai a cada uma das aldeias todas as semanas. E depois tem o tal encontro de todos. Ela faz aquilo tudo, na maior parte das vezes, ela a conduzir a carrinha. E eles não estão todos naquela aldeia. Por exemplo, quando é Foz da Albergaria, tem Albergaria, Arês, Valdeguiso, que ela tem que ir recolher essas pessoas todas. E depois, quando é o encontro mensal, que eu digo que é o casamento, que aquilo é uma mesa, é um banquete, assim, uma coisa giríssima, tudo feito por elas. A Susana então ainda tem muito mais trabalho, mas às vezes aí tem ajuda de um motorista da junta ou qualquer coisa assim. Pois, mas é preciso gostar muito e são estas pessoas que fazem realmente a diferença, não é? Se nós pensarmos, porque senão isto desaparecia, não é? Ela tem aqui um trabalho de manter a motivação Eu penso que aqui o mais importante do trabalho da Susana foi que a Susana pegou num projeto, portanto ela queria ocupar aquelas pessoas, mas... não ocupou de qualquer maneira, não é? Não ocupou de qualquer maneira. Primeiro começaram nos lavores, aquelas coisas, o normal, só que isso é muito sossegado para ela, porque ela vem de uma família de músicos. Claro. Era uma coisa gira de saber. E então, ela depois começa a trazer o seu cavaquinho, começa a cantar, elas começam todas a cantar e pronto, e aí as cantadeiras nasceram naturalmente. Oh, Ínaca, e daquilo que vocês observaram e daquilo que vocês estudaram para fazer o vosso livro, há uma esmagadora maioria das mulheres, a tradição do trabalho assim o dita. Porém, também há uma questão que é social, que é que as mulheres têm, estas mulheres, e as mulheres um bocadinho pelo país todo, isso é um traço que não é só daqui desta região, têm uma maior necessidade de se juntarem e de sociabilizarem, ou seja, de estarem juntas e de certa forma de combaterem a solidão. Eu achei muito engraçada a Daniela de dizer: estou aqui 3 homens que entraram há pouco tempo, ainda se estão a habituar, porque aquilo não deve ser propriamente fácil de repente entrarem ali. E muitas viúvas também, não é? Também há essa questão. Pois, tem que mas dizer elas isso. cuidem-se umas outras. É isso. É o cuidado, é preocupado quando um está doente ou quando precisa de alguma coisa. É isso que elas fazem. Mas são esses 3 fatores, que é o facto de haver uma tradição das cantadeiras, mas também o facto de serem muitas... As mulheres também vivem mais tempo do que os Duram homens. mais tempo. E têm uma maior necessidade. Exato. E, portanto, aquelas aldeias que são numa zona que à partida seria uma zona turística, não é? Alentejo litoral, etc. Aquelas aldeias estão a ficar muito envelhecidas. Pois. Muito. E só recebem jovens na altura das férias, quando vêm os netos e os bisnetos. E portanto, se não houvesse projetos como este, e este é formidável, aquelas pessoas ficavam muito sozinhas. Muito mais sozinhas, muito mais... pronto, dentro das suas casas, não é? Mas se me permite, Rita, eu acho que um dos aspectos fundamental do livro foi dar a conhecer a história de vida. De cada uma delas, pois era isso que eu estava aqui a ver. Vocês dizem assim, a certa altura aqui na nota dos autores, foi um enorme privilégio conhecer e ouvir na pessoa as suas histórias, honestas, por vezes dolorosas e difíceis de continuar, outras vezes cheias de riso ao recordar os bons tempos da juventude. Houve quem respondesse quase tudo em verso, como se a memória encontrasse no verso e no canto a sua forma natural de expressão. Exatamente. Eu quero saber isto. Foi a Joaquina, mas ela não está aí. Não? Agora não. É uma das mais idosas também, é a segunda mais idosa. Pois que vai dos 60 e poucos aos 90 e tal anos de pessoas deste grupo. 94. 94 É anos. Mariana, sim. E respondia em verso. Ela perguntou se nos podia responder em verso. Bem, eu imagino, vocês devem ter ficado... Mas vou ficar assim, sim, claro. Quanto tempo demorou esta recolha vossa? Esta recolha para o livro? Foi quase 1 ano e meio para aí. A trabalhar com disciplina ou era aos fins de semana? Como é que vocês faziam? Como é que isto acontecia? Nos encontros delas? Porque isto também não deve ser fácil, não é? Sim, foi durante os encontros delas, nós fomos tirando um a um. Fazíamos máximo 2 entrevistas cada vez. Porque é 1 hora ou 1 hora e meia, depende. Quem é que fazia as perguntas? Os dois? É os dois.
É muito bonito porque a forma como o livro está dividido, para quem tenha curiosidade de saber mais sobre as cantadeiras das aldeias do Sado, é mesmo uma homenagem, porque vocês não só falam das aldeias, das várias aldeias que ainda há pouco a Susana Pedra dizia de onde são estas mulheres, mas também o nome de cada uma delas com a sua história, não é? E depois é este puzzle que faz a história de todas, não é? No fundo, estas são as suas histórias individuais. Alguma coisa que seja comum a todas, que vocês tenham reparado, ou alguns relatos, ou tipo de vida? Acho que foi tudo pobreza, dificuldade. Muita dificuldade. Portanto, muitas nasceram em ambientes sem nada. Essa era uma pergunta que eu ao princípio fazia, era assim, então e quando vocês contam como não tinham casa de banho, como a cozinha, por exemplo, era na rua, por exemplo, nas barracas, aquelas barracas que nós vemos na Comporta e na Carrasqueira, que são de caniço. É muito importante as pessoas perceberem que estes sítios que agora são até sítios muito tomados por pessoas com algum privilégio, muito privilégio social, é muito importante que as pessoas olhem para este território de outra forma. Não é? Exato. Elas, portanto, nasceram e viveram nesses sítios com muitas dificuldades. Algumas passaram fome. E, portanto, eu perguntava, então, quando vocês contam essas experiências aos vossos netos e bisnetos, o que é que eles dizem? Eles não acreditam. Pois. Eles nasceram com o telemóvel na mão, exatamente. o é por isso que é tão importante. E a televisão. Há histórias absolutamente inacreditáveis. Nós podíamos contar algumas para evitar o livro. Mas... Já lá vamos. Eu penso que ainda vamos ter tempo. Cláudia, vou perguntar à minha Cláudia que está na regia. Agora vamos voltar a Alcácer do Sal para ouvirmos as cantadeiras em voz própria, através da Daniela Magalhães, e depois já voltamos aqui ao sofá. Vá pensando numa outra história para abrir o apetite de quem não pode ainda ter acesso ou não tem acesso ao livro. Daniela Magalhães, vais-me agora dar a conhecer algumas das cantadeiras? Isso mesmo, estavam aí a falar e muito bem das histórias de cada uma destas pessoas. Aqui ao meu lado tenho aqui a Dona Rosa Maria, que nos vai falar um bocadinho, porque aqui estão vestidas de uma forma que é um traje, não é assim? E há pouco punha aqui estas mangas, não foi? Chamam-se os manguitos, que a gente usava na monda ou na acefa. Na acefa era para não picarmos tanto os braços, porque o arroz já estava em espiga, né? E sempre picava. E na altura da monda era por causa da gente não apanhar também muito calor e por causa dos bichos, dos saltérios, dos bichos que haviam na Para protegendo dos bichos e do calor. A partir de que idade é que a Dona Rosa começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 12 anos, na Mata de Valverde. Assim, uma vida de muito esforço, não é? Sim, trabalhei. Não fui como as minhas colegas, trabalharam muito mais do que eu, nas montas e no cefa e isso tudo, mas trabalhei em alguns sítios também. E fiz mais uma vida por casa, eu a tratar dos filhos, também fui sempre doente, cardíaca. Mas uma vida diferente daquilo que vemos agora. Das minhas colegas, sim, mas trabalhei. Trabalhou muito. E explicando-me aqui o resto do traje, tem aqui também, vemos aqui uma corda, não é? Sim, exatamente. Isto, antigamente usava-se as roupas mais compridas e a gente, quando íamos para o campo, para as lavras do arroz, a gente punhamos chamávamos a gente um atilho e fazíamos um balão, puxávamos as saias para cima, porque conforme a gente íamos andar, aquilo atascava. Pois. E, portanto, a gente às vezes já tínhamos as saias molhadas. Então puxávamos as saias quanto mais para cima. Conforme a gente ia, a água ia chegando, a gente íamos puxando o balão para cima. Que era para não molhar a roupa. Não se molhar, para não andarmos dias inteiros molhadas. E o chapéu e o lenço também era para o mesmo fim, para proteger do sol. Até que antigamente havia quem usasse, até no meu tempo ainda se usou, tínhamos uma camisa velha. A gente não queríamos se queimar do sol, antigamente éramos mais protegidos. E então punhamos a camisa por cima do chapéu e por as costas e andávamos baixinhas que é para nunca queimarmos a cara. Para ter sempre protegidas, sempre. Porque eram muitas horas do dia. E mesmo a gente no campo tínhamos vaidade, tínhamos brilho. E muito bem. Para não andarmos queimadas. Quando a gente vinhamos à vila, porque a gente naquela altura era assim, a gente vestíamos todas as papoilas e vinhamos, que era uma maravilha. Todas bonitas, todas rosadinhas, já estávamos queimadas do sol, como agora. Antigamente não se queimávamos assim. Não, antigamente era só assim um blushzinho natural. Exato, mais nada. Então a gente protegia-se muito do sol. Mas trabalhamos muito. E este projeto aqui que a nossa Susana, que está ali, fundou para vos juntar, o que é que isto significa? Para mim foi uma maravilha. Uma maravilha? Sim, claro, porque eu estava em casa, estou sozinha, porque o meu marido naquela altura estava a trabalhar e os meus filhos já estavam cá, e isso tirou-me do isolamento. Porque fez um convívio, convivendo a gente umas com as outras de várias aldeias, como está aqui. Sim.
projetado, né? E então para mim foi uma maravilha, porque eu acho que deu-me mais liberdade e deu-me mais ânimo, mais vida, mais alegria, mais vida para viver. Dá-vos anos de vida. Já faz parte da nossa família. Exatamente. E aqui, a mãe é a Dona Custódia, é uma mãe babada porque a filha teve a iniciativa deste projeto. É verdade, sim, senhora. Que também lhe faz muita companhia assim. Muita, estão todos em casa comigo. Isa, já arranjou estes amigos todos e amigas? Sim, somos todas amigas. Agora tem sempre os fins de semana animados. Muito obrigada a todos. E eu tenho de ir ali conhecer o famoso casal que se formou aqui neste grupo coral, a Dona Noémia e aqui o Sr. Patrício, que já agora é irmão também deste senhor e que aprenderam a tocar acordeão com o pai. Com o meu pai, Com o seu pai. aprendi a tocar concertina com o meu pai. Foi assim. E depois, E tudo autodidata. e eu depois, conforme eu fui crescendo, fui mudando de concertina para o acordeão. Umas vezes pegava, outras vezes não pegava, consoante o vagar. E olha, chegou agora a este. Agora convidou-me, aqui a senhora Susana convidou-me Para fazer parte aqui desta família. aqui do grupo das cantadeiras, e eu, em vez de estar em casa isolado, Ora. vim para aqui e tenho aqui a minha família aqui comigo e estou aqui bem. E Mas ainda bem. catrapiscou aqui uma bonitona, a Dona Noémia. Como é que isto aconteceu? Aconteceu num baile em Albergaria. Um baile, ora nem mais. E como é que foi? Há bocado aqui o Sr. Patrício estava-me a dar aqui uns pormenores. Como é que foi? Foi aqui a iniciativa do Sr. Patrício? Sim, fui eu que fui eu que fiz uma conversa e depois ela disse-me que não queria. E eu, naquele baile, fiquei a zero. Não ficou satisfeito? Não fiquei satisfeito. O não. Primeiro deu um não é? Claro. A seguir digo eu assim, agora vou lá ao baile e vou ter com ela, mas levo-lhe aqui o número do meu telefone aqui na palma da minha mão e ela põe-me, vamos dançar, e ela atraca-me e eu atraca a mão e fica mesmo com o papel ali. E depois disse-lhe ela, olha, então, como é que é? Queres ou não queres? Quero. Então está aí, olha, está aí o número do meu telefone nesse papel, ainda estás a sentir aí na palma da mão. Então vá, fica já com ele. E assim foi. Ficou com ele, pronto, os telemóveis nunca mais pararam. E depois foi aqui a Dona Noémia que ligou ou mandou uma mensagem? Fui lá ter com ele a Monte dele, ao baile, e lá é que a gente conversou. E foi a partir daí Começámos a telefonar um ao outro, isso assim. a fazer companhia, não E é? a juntarmos, íamos a um sítio qualquer, combinávamos para ter Beber um pouco. cafezinho, Calhava uma para aguinha com conversarmos um gás. bocado onde calhava. E Até que ao fim de 3 meses ou 4 juntamos. 3 meses ou 4. Sim. E isso já foi há quanto tempo? Já tens 3 anos. 3 aninhos já. Então e o Já que é que fez em vai? dezembro. Tem de ir dando aqui umas presentes de aniversário? Tenho dado sempre. Tenho. Ai, que sorte! Tenho dado Maravilha. Antes de Tudo a ter muito valor, a boa vontade e tudo para ela é o suficiente. É o suficiente. Tudo tem muito valor. E o que lhe valeu? Está a dar, por exemplo, um anel ou um relógio, uma coisa assim, ela pega naquilo, fica com aquilo em cima da mesa E assim não fica. dou a minha boa vontade. Para a gente fazermos a vida e trabalharmos na nossa reforma agrária e para comermos. Pronto, para ajudar a nossa reforma. Isto não dá para tudo. Mas tem aqui a companhia um dos outros e já lhe valeu aqui uma bonitona. Já. E foi tudo esta iniciativa, tudo por esta iniciativa linda da Susana. Mas também está toda rota. Não está nada rota, está aqui toda bonita com o seu traje. ainda foi agora um Antes de dia nos desse que fui despedirmos, com ela a Santiago. podemos ouvir mais uma vez este grupo incrível? Pode ser? Pode ser? Eu dou já um beijinho e vou deixar. Olha, Dona Noémia, segura aqui no microfone e vai cantar com o microfone. Meu Deus. Nascemos abençoado, filho da raça do sol, com um peluche soldado e outro do sol. Ao nascer o sábado, desde manhã ao sol,
absoluta maravilha. E a Inica dizia-me assim, agora percebe, Rita, não é? Porque é que nós ficámos completamente apaixonados. Eu percebo perfeitamente. E vocês, à medida que a Daniela fazia este pequeno relato, este apontamento em que conhecemos algumas destas pessoas, vocês iam acrescentando informações. Como esta senhora que estava a falar, a Inica estava-me a contar que ela recebeu o seu primeiro vestido numa circunstância trágica, por exemplo, não é? Mas tem toda uma alegria de viver uma coisa inacreditável. A força de vontade, sim. Algumas das histórias que nos queiram contar. Também me estava a falar do agora companheiro dela. O Patrício. Patrício Romano. O Patrício, portanto, ele nasceu numa... Portanto, quem vai na estrada que vai de Alcácer para a Comporta, há ali uma fábrica de tomate. Um bocadinho antes da fábrica de tomate havia ali um conjunto de barracas e foi aí que o Patrício nasceu. Ele, por exemplo, perdeu a mãe muito cedo também. Eram 2 irmãos. O pai, pelos vistos, era uma pessoa que os entusiasmava pela música, mas não era uma pessoa também muito fácil. Uma vez o Patrício tinha uns pinhõezinhos e fez lá uma fogueirazinha para abrir os pinhões e não sei quantos. Aquilo desata a pegar fogo e aqui, está a ver? Tudo feito de caniço, não sei quantos. Teve que vir o pai e mais não sei quantos. Ele teve que fugir, porque senão o pai dava-lhe uma carga de pancada. Isso era ele, um miúdo, se calhar, logo, não é? sim. E quando ele foi, portanto, a maior parte destas pessoas não recebia o dinheiro do seu trabalho, Pois, e começaram claro, a trabalhar eram muito explorados. cedo. Não, eles começavam a trabalhar muito cedo. 8, 9, 10, 11, 12 anos. Mas o dinheiro era dado aos pais, para a família. Certo, é uma forma de exploração, Portanto, que era muito... Exatamente. Eram crianças a trabalhar, é neste sentido que eu... Eles e elas. E, portanto, o Patrício foi um desses casos em que ele trabalhou até já ser adulto e ir para o serviço militar em Angola, e só depois é que ele passou a receber para ele, quando voltou. Normalmente, eles e elas passavam a ganhar para eles quando se juntavam ou casavam. Claro. Ou eram roubados. Ou eram roubados, Inica. Inica estava a contar a história do vestido, só para terminarmos. O Noémia era mais companheira nova e, portanto, recebia sempre os vestidos de irmã. E ela teve muito, muito doente, teve que ir para o hospital. A mãe nunca pôde visitá-la, era só o pai não deixava. E quando pensaram que ela ia morrer, então compraram o primeiro vestido dela. Nunca tinha tido um vestido dela. E só quando ia para caixão é que ia receber. Sobreviveu. Mas graças a Deus sobreviveu. Está cá. Exato. E prova ela. E está num novo namoro. E o seu companheiro, que nunca é tarde, e sobretudo é o que a Inica me dizia no início desta entrevista, que é esta alegria, esta força de viver, que são absolutamente inspiradoras. Obrigada aos dois e obrigada também por terem feito este livro, que de alguma forma homenageia estas mulheres e que faz com que a sua história também perdure no tempo, que é bem merecido. Muito obrigada aos dois. Obrigado. E agora, de Alcácer do Sal, vamos seguir viagem até ao site do Conta Lá para saber os destaques de hoje com o Hugo Santos Gonçalves. Olá, Hugo. Boa tarde, Rita. No site do Conta Lá destacamos, em primeiro lugar, a vontade de Lamego atrair turistas fora dos picos sazonais. Na emissão da Estrada Nacional 2, ao quilómetro 104, em Lamego, discutiu-se o presente e o futuro do turismo no concelho. Num painel que estava presente também o vice-presidente da autarquia, Hugo Garrido, e que disse exatamente que queria atrair mais turistas fora destes picos. Esta foi uma ideia que ao longo da emissão ficou muito clara, de que Lamego tem potencial, mas que enfrenta desafios estruturais para atrair mais turistas para a região. Outro assunto relevante é o futuro das universidades na era da inteligência artificial, que vai estar em discussão na nova SBE a partir de amanhã e até ao final do mês. A universidade recebe uma comitiva de Harvard e, junto de investigadores, decisores políticos e empresários, vai discutir, de facto, o futuro
do ensino superior, portanto, numa era de rápida evolução tecnológica. Um outro assunto relevante e que é também notícia é o apelo dos agricultores do Sul, do Alentejo, neste caso, para mais medidas do governo face à subida dos preços da produção agrícola. A subida dos preços, neste caso do gasóleo agrícola, em 60 cêntimos e dos fertilizantes em mais de 30%, estão a pressionar os agricultores portugueses. O presidente da Associação dos Agricultores do Sul, Rui Garrido, diz que as medidas que estão a ser colocadas em prática pelo governo são manifestamente insuficientes. Isto são as palavras dele, e pede por mais apoios para o setor. Estes são alguns dos assuntos que conseguem encontrar no nosso site, onde toda a informação está atualizada em contalá.pt. Obrigada, Hugo. Um beijinho para ti. Ora bem, a minha próxima convidada chama-se Mariana Fonseca. É CEO da Junior AI, uma iniciativa fundada por 8 estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e totalmente dedicada à inteligência artificial, e que ganhou o prémio Júnior Iniciativa Revelação 2025. Vamos lá conhecê-la na próxima paragem. Para já, bem-vinda a Intercidades. Depois vai ser muito bom falarmos de inteligência artificial de uma forma positiva, porque também há coisas muito positivas na inteligência artificial, como nós vamos descobrir contigo. Mas antes tu vais ter de me explicar, primeiro, tu és estudante desde que é o primeiro curso em inteligência artificial e ciência de dados do país. Exatamente. Que é onde? Que é na Universidade do Porto. Na Universidade do Porto. E, portanto, deve ser espetacular estar num curso que é a primeira... Está em estreia, não é? Sim, exatamente. E de um assunto absolutamente determinante. Pronto, mas não contente com isso, vocês fundaram, tu e mais 7 colegas da tua licenciatura, esta iniciativa. Tens que me explicar isto, porque nós ainda não conseguimos perceber muito bem o que é este projeto. Explica-me lá. Portanto, primeiro se calhar explicar melhor como é que tudo começou. Boa. Portanto, eu estava no primeiro ano e ia passar para o segundo ano. Portanto, isto foi no verão de 2024. Certo. E eu ainda não sabia se estava no sítio certo, se estava a gostar ou não do curso. E, portanto, eu queria tentar perceber, de alguma forma mais prática, se eu estava no caminho certo. E, portanto, eu tinha de o fazer de uma forma em que começasse a ter contacto com as empresas, porque era a forma que eu iria perceber. E, portanto, já existiam algumas organizações que tinham este contacto mais próximo com o mundo empresarial, mas ainda nenhuma estava focada na área que eu estudava. E, portanto, eu contactei alguns colegas do meu curso, mais velhos e da minha idade, e pensamos em fundar uma organização sem fins lucrativos, ou seja, uma Junior Iniciativa, cujo objetivo é não só dar oportunidade às empresas de se conectarem connosco, os próximos profissionais nesta área, tal como dar oportunidade aos estudantes de se poderem conectar com os profissionais. Portanto, aqui a ideia ainda era fazer um bocadinho uma ponte de mercado, não é? Exatamente. Entre um mercado que claramente há muito interesse agora, porque lida com esta questão que ainda é muito nova, não só para as empresas, como para todos nós, da inteligência artificial, ainda é relativamente nova. E a vossa ideia é, vamos fazer aqui a ponte entre o mercado de trabalho e a licenciatura. Exatamente. Mas depois passou a ser um bocadinho mais do que isso, certo? Sim, portanto, nós fazemos consultoria na área de inteligência artificial, ou seja, nós contactamos empresas e percebemos, ok, onde é que nós podemos ajudar, e, portanto, é um bocadinho por aí. Pois. E o que é que tu nos podes dizer? Ou seja, as pessoas neste momento há uma grande desconfiança ainda em relação à inteligência artificial. Se por um lado, mas eu quero que esse diagnóstico sejas tu a ajudar-nos a fazer esse diagnóstico. Como tudo na vida, a inteligência artificial tem um lado bom e um lado mau. E eu gostava que tu me dissesses qual é o lado bom e qual é o lado mau. Pronto, se calhar podemos já começar pelo bom para acabarem bem. Eu acho que... Pessoalmente, acho que aquilo que mais me preocupa é no ensino e na sociedade. No ensino, nos alunos, na aprendizagem. Exatamente. É isso? Portanto, que é que te preocupa? Porque, por exemplo, eu vejo, se calhar, primos e irmão mais novos estão a fazer trabalhos de casa e a primeira coisa que fazem é, ok, vou perguntar aqui ao ChatGPT, ao Gemini, o que seja, em vez de, se calhar, na minha altura eu via muito mais os livros e tentava procurar a solução. Agora vocês, é muito na mais vossa licenciatura, apesar de ser sobre esta área, vocês
Ainda não tinham como mecanismo de estudo a consulta do ChatGPT e de outras inteligências artificiais? Eu tinha, porque quando eu entrei foi quando começou praticamente tudo. Portanto, eu estou habituada na faculdade a usar tudo de inteligência artificial. Mas no secundário e no pré-escolar e assim, ok. não estava. Numa idade mais tenra, achas que isso é mais preocupante, não é? Acho que sim, porque é a base. Acho que isso me preocupa mais. Se calhar os meus pais também dizem isso de mim agora na faculdade, não é? Acho que é olharmos para trás e vemos que se calhar as coisas são diferentes. Porque o que acontece é, uma coisa é, até para usar a inteligência artificial é preciso saber fazer as perguntas. É como na minha altura nós dizíamos, até para fazer cábulas nós temos que estudar, não é? No caso da inteligência artificial também é um bocadinho assim, se nós não fizermos as perguntas certas e se não soubermos usar e não tivermos espírito crítico, acho que se calhar é a coisa mais assustadora, não é? Sim, sem dúvida. É que não pode substituir o pensamento, pode servir de consulta, mas não pode substituir o pensamento. Sendo que vocês têm esta organização que faz a ponte entre a licenciatura e as empresas, que tipo de pedagogia é que vocês pensam aplicar a isto para que o pensamento não seja substituído pela inteligência artificial? Eu acho que parte um bocadinho mais de nós nos começarmos a consciencializar disso, ou seja, eu acho que nós próprios sentimos, portanto, nós estamos a estudar isto e ao mesmo tempo também usamos, não é? Portanto, temos um bocadinho dos dois lados e acho que começamos a perceber qual é que é o impacto e acho que ao toda a gente se começar a ter esta noção, acho que vamos começar a perceber, tal como os telemóveis. Em que é que tu achas que o que é que tu sabes que as empresas mais procuram, ou seja, qual é o tipo de aconselhamento que as empresas precisam? É para quê? Para quê? Para potencializarem e agilizarem processos, para terem menos custos em algumas coisas que podem ser mecanizadas? Qual é que tu sentes que é a maior necessidade das empresas em recorrer à inteligência artificial? Eu acho que é otimizar processos, automatizar tudo, tentar, lá está, ser muito mais eficiente, tudo ter um custo menor e se calhar as pessoas conseguirem focar mais em tarefas mais humanas, que se calhar é preciso muito mais espírito crítico e não tão automatizado, não é? Mas tu sentes isso, ou seja, sentes que apesar de haver essa necessidade de automatizar processos, que há também uma valorização do que é ser humano e ser um trabalhador, porque é muito diferente, não é? E há sempre aquele risco de nós pensarmos, será que vamos ser todos substituídos por máquinas? O que é que tu achas, Mariana? Sim, eu acho que sim, claro que sim. Vamos? Não, acho que não vamos ser substituídos. Assim, há coisas que vão ser substituídas. Agora, certo. Nós humanos, o nosso pensamento e a nossa forma de ser e de estar, claro que não é? Portanto, o mundo é feito de pessoas, nós é que o fazemos. Portanto, estamos naquela fase, como tu dizias, em relação aos telemóveis e outras tecnologias, em que estamos um bocadinho assustados, mas tu achas que vai prevalecer o bom senso e, sobretudo, a fiscalização também destas matérias, não é? Tem que haver aqui alguma... tem que haver regulação do mercado, regulamentação. Sim. Claro, eu acho que lá está, é preciso haver certas regras para isto funcionar e acho que também, lá está, parte um bocadinho de nós, mas obviamente que é preciso implementar certas regras. Vocês também se propõem a esse debate, ou seja, de ajudar a perceber que tipo de regulamentação é que é preciso ser feita para que tudo isto se aproveite apenas o melhor da inteligência artificial e não o pior? Sim, claro que sim. Nós gostamos muito dessa área de responsabilidade social, até fizemos um evento há pouco mesmo para conseguirmos trazer mais esse tema em cima da mesa porque lá está, faz imenso sentido e a inteligência artificial traz imenso esta área de ética e de responsabilidade. Sim. Muito bem. Obrigada, Mariana. Obrigada pela tua visita e pela tua entrevista. E agora vamos passar aqui ao dossiê das artes. Foi na Faculdade de Belas Artes de Lisboa que a minha próxima convidada se apaixonou pela cerâmica, uma forma de expressão e de criar ligação com as pessoas. Tão bom, cada vez mais que falamos de pessoas, temos que sublinhar esta maravilha que é estarmos ligados uns aos outros. E aqui a nossa próxima convidada também o faz através de objetos. E porquê? Porque Portugal faz bem. Vamos lá conhecê-la. A Marta é a autora destas peças lindas que aqui estão. A Marta Amador. Olá, Marta. Olá, boa tarde, Rita. Também ela, por si,
giríssimo, é preciso que se diga. Obrigada. E, portanto, é aqui a autora e a fundadora da Manteiga Cerâmica, certo? Exatamente, certo. E vamos começar já pelo nome Manteiga. Eu adoro o nome e sei porque é que se chama assim, mas eu quero que tu me expliques. Marta, vamos tratar-nos por tu. Pode ser? Combinado. Explica-me lá porque é que é Manteiga. Então, por 3 razões. E a primeira de todas, e eu acho que é assim um bocadinho óbvia, é porque eu adoro manteiga. Eu adoro manteiga. Não sabia, por acaso. Não consigo viver sem manteiga. Essa é a primeira. Também acho que é uma boa afirmação, não é? No mundo em que está... Nós agora não podemos comer... Não podemos comer nada. Está desvalorizada uma boa torradinha com manteiga dos um galão. Açores, aquela manteiga com sal, não é? É boa. Coisa maravilhosa. Eu não consigo dizer que não. Depois, outra razão é o facto de ser assim um bocadinho desajeitada e deixo cair muitas coisas ao chão. Então, o meu namorado está sempre a dizer que eu tenho mãos de manteiga. Mais uma vez, a manteiga está presente na minha vida. E por último, e mais importante, eu acho, é mesmo pela textura da manteiga, me fazer muito lembrar a textura do barro e eu poder moldar o barro. Giro. Porque eu quando li isso pensei, faz muito sentido, realmente se faz. A mim também me fez assim um clique. Sendo que o barro não tem gordura. Não é gorduroso, é verdade. Porém há uma... Mas é plástico. É. E é suave, não é? Como penso eu, pelo menos eu experimentei mexer em barro quando era mais... Estou a precisar de voltar a ter essa experiência. Então tens de vir a um workshop a um ateliê teu. Sim. Já lá vamos. Claro que sim. Uma marca que tu criaste e que também tem preocupações, e óbvio que só podia ser porque tu és desta geração, com a sustentabilidade e com o lado que nós todos temos de proteção do nosso planeta. Queres explicar, Marta? É verdade, porque eu também, no meu mestrado, eu fiz design para a sustentabilidade. Exato. E foi aí que me foquei um bocadinho mais ainda e afunilei esta paixão pela cerâmica e pelo barro e explorei várias hipóteses e tentei adicionar matéria que já existisse no nosso planeta, não é? E que em vez de ir para o aterro, fosse utilizada nas peças que eu faço. Tiveste essa preocupação? Tive, foi essa a minha... Deve ser um trabalho interessante, porque ao mesmo tempo a matéria que tu depois vais trabalhar tem que se manter trabalhável, não é? Portanto, tiveste que investigar e pesquisar para que isso aconteça. Sim, vários testes. Foi o meu mestrado, a minha tese de mestrado. Maravilha, portanto, foi mesmo ali bem estruturadinho. É verdade. Olha, e o que é que te inspira, Marta, para fazeres estas peças bonitas que aqui estão? As minhas peças são bastante inspiradas, sobretudo, eu acho que tive indiretamente uma influência na cidade onde cresci, Aveiro. Eu gosto tanto de Aveiro. Eu também, saber. também gosto. Gosto muito de Aveiro. E é uma cidade que a cerâmica está muito presente, certo. Não é? Temos muitas fábricas de cerâmica e o facto de eu ter sempre vivido entre a ria e o mar, porque eu vivi na praia muitos anos, agora vivo em Lisboa, mas Vivias na Costa Nova? Não. Na Praia da Barra, que é ao lado da Costa Nova. Barra, muito sim, sim. Mas paisagem maravilhosa. É bom. É mesmo entre a ria e o mar. Sim. É mesmo. É assim uma língua de areia entre a ria e o mar e por isso todas estas curvas, estas uniformidades são provenientes das ondas do mar e da água. Claro. Nós somos sempre marcados pelo E o facto de eu não gostar de fazer peças também simétricas, tento que as minhas peças... Nenhuma peça é igual a outra, nenhuma mesmo, não utilizo moldes. São todas mesmo, cada uma é única, absolutamente única. Sim. E acho muito engraçado esse horror à simetria. É refrescante, mas não tens? Tenho um bocadinho horror à simetria, é verdade. Nunca tinha dito desta maneira, mas até fica engraçado, horror à simetria. Tenho um bocadinho isso. Olha, e no meio disto tudo, podias ficar só quietinha, na tua bolha, a fazer as tuas peças, mas tu gostas de ensinar e de passar informação. É verdade. Fazes uns workshops, que era aquilo que me estavas a desafiar para eu ir, não é? É isso mesmo, porque eu quando comecei a marca, quando lancei a manteiga, Adoro, quando lancei a manteiga. Lancei a manteiga. Foi assim com um objetivo de vender as minhas peças e as minhas criações e daquilo que eu gostava. Claro. Eu estava mesmo a gostar muito de as criar. Mas depois também surgiu a oportunidade de eu começar a partilhar esse conhecimento e essa terapia, acima de tudo, que eu acho que as pessoas hoje em dia vão aos workshops muito para ter para relaxarem, para ser um momento de relaxamento. É uma coisa que nos deve fazer pensar. Eu acho ótimo, acho lindo,
mas é tão um retrato da vida que nós temos agora. É verdade. Percebes é o que eu estou a dizer? fugir ao. Agora ao vou ali stress que àquele temos de- workshop que é para desligar o telefone durante 2 horas ou durante 1 hora para estar a fazer coisas com as mãos, entendes? A necessidade Voltar que à nós... terra, voltar. De ontem, a Márcia, ontem não, na sexta-feira, a Márcia, que foi a nossa convidada, a cantora, também gosta muito de cerâmica, de pintura. Eu adoro a Márcia. A Márcia é incrível. Ela dizia isso, que nós precisamos de voltar a tocar no barro. Ela falava mesmo disso, no barro, nas tintas, na terra. E ter as mãos sujas. Voltar é um bocadinho a encontrar-nos com o nosso eu em criança, não é? Que nos sujávamos e que Sim. não estávamos Aliás, eu agarrados acho ao telefone. que muitas vezes eu também tenho workshops com crianças e é engraçado ver a diferença. As crianças não se importam de se sujar, então, nem precisam de pôr o avental, elas por elas começam logo, põem as mãos na massa e as tintas e não precisam de lavar as mãos. O mundo estraga-nos muito, não é? E se calhar os adultos chegam lá e, ai meu Deus, agora tenho que pôr aqui para não sujar a minha camisa. Mas é girar mesmo, Depende das pessoas. Mas eu acho que as pessoas acabam por. As pessoas querem isso. Sim, querem mesmo isso, não é? Vão lá. Algumas são E eu ouvi dizer que tu és uma extraordinária, deixa-me dizer-te, formadora. Ou seja, já percebi que és uma grande que comunicas muito bem, mas que também gostas muito de ensinar e que tens muita paciência e muita ternura com as pessoas. É verdade, porque eu acho que eu gosto imenso de partilhar aquilo que eu sei e que me faz tão feliz. E partilhar isso com quem também, à partida, vai para o workshop com essa vontade de aprender e de querer explorar esta matéria que é incrível, é o que eu mais gosto. E tendo em conta que comecei a ter a oportunidade de fazer os workshops, começou a crescer e não consegui parar. E agora continuo a ter muitos workshops. E ainda descobres coisas novas em ti também como... Quer dizer, como artista, como ceramista e como professora, ainda tens... Sempre. Eu estou sempre a aprender com os alunos. É uma descoberta constante, completamente. Onde é que isto acontece fisicamente? Conta-me lá. Acontece em Alcântara. O meu estúdio é em Alcântara. Em em breve. breve. Não há estúdio em Aveiro? Nunca houve em Aveiro. Não chegou a haver em Aveiro, porque eu vim estudar para Lisboa. Certo. E foi a partir daí que... Mas podias ter regressado em algum momento, não? Eu regresso muitas vezes, todos os meses. Certo. Não consigo largar esta cidade que tanto... Mas é mais a nível familiar e não em termos profissionais. Ainda é importante isso estar mesmo. em Lisboa. É muito importante estar em Lisboa. Em breve estarei nos Açores Pois também. eu já sei. É Isso verdade. é incrível. É Eu acho que essa escolha da manteiga tem tudo a ver, não é? Eu acho que foi uma coisa que aconteceu Se há que acabou sítio de por boa ser... manteiga, é a manteiga os Açores, é isso mesmo. Por isso eu acho que até vai ser engraçado que agora vou abrir uma manteiga dos Açores. Como é que foi? É espetacular. Como é que surgiu essa oportunidade de ir para os Açores? Conta-me lá. Surgiu porque o meu namorado teve que se mudar para os Açores por causa do trabalho. Isso assim é a melhor oportunidade de todas. Sim, e porque nós adoramos os Açores. Claro, Isto quem é foi que não adora? uma decisão que tomámos em conjunto. E então eu tive a oportunidade de começar, de expandir o meu negócio para lá, o meu projeto, e foi o que eu quis ouvir. Tu agora vais-te dividir entre Lisboa, Alcântara e Açores? É verdade. É em São Miguel? Não, em Santa Maria. Em Santa Maria, no que sul, beleza. Sim. Assim, Isto ainda vai ser mais agora a uma sul dos vida. Açores. Já começaste essa ponta aérea? Já comecei. Está a ser uma loucura agora no início, mas acho que vai correr tudo bem. E como é que está a ser a recepção da gente de Santa Maria? Eu acho Ainda não que fizeste... ainda não abri o ateliê ao público, mas as pessoas que vão sabendo, eu já noto imenso entusiasmo para virem ter aulas e verem as minhas peças. Eu acho que sim, acho que vai correr bem. Portanto, agora vais ter que, para manter os 2 espaços abertos, como é que tu vais fazer isto? Eu já tenho uma amiga, colega que acabou por ficar formadora, que fica responsável pelo Open Studio, acabamos por receber alunos, pessoas que vão às horas que pretenderem fazer as coisas delas autonomamente, e depois também na parte dos workshops, também uma amiga que eu formei, acabei por formar, mas ela já tinha experiência com cerâmica, claro, a dar os workshops. E como é que tu divides assim o teu tempo? Tu tens os workshops, agora vais andar nesta ponta aérea. E onde é que tu crias? Onde é que está o teu espaço e tempo de criação?
Em ambos, neste momento em ambos, tanto em Lisboa... Sim, mas como mesmo o nos- tempo, percebes o que eu digo? O tempo, Porque é preciso às vezes tempo. é escasso, mas assim, durante a semana, os workshops normalmente são aos fins de semana e eu, durante a semana, foco mais na produção. Na E produção, também nas exatamente. encomendas que vou tendo. Exatamente. E é uma coisa que é, tu pensas conceptualmente nas peças ou tu estás à frente do barro e elas aparecem. Eu tenho sempre esta curiosidade com os artistas. Ou acontece das duas maneiras? Não, por acaso a mim acontece mais da segunda maneira. Eu estava mesmo a ver, não sei porque eu achei que sim. É não muito sei porquê. isso. É o que me vai na alma naquele momento. Não Não é penso aquele na género, vou peça. pensar aqui. No... É assim, sempre que me deito eu estou sempre a pensar, sempre, não é? Mas depois de manhã acordo com outra ideia e é isso que acontece. E também trabalhas sob encomenda, não é? Também, é verdade. E Com peças aí... personalizadas. Pois é isso que eu te ia perguntar. Os clientes já vêm com uma ideia concreta ou tu acrescentas sempre a tua criatividade? Sempre a minha naturalmente? identidade. Sempre que há uma encomenda, venho com uma ideia concreta, mais ou menos concreta, não é? Personalizada, mas depois eu acabo sempre por deixar a minha marca, ou pelo tipo de barro que eu utilizo, ou pelo vidrado que eu utilizo. Pronto, e eu acabo sempre por sugerir. Uma coisa que se calhar não foi o cliente que sugeriu inicialmente, mas depois que acaba por concordar, porque se escolheu o meu trabalho também é por alguma razão, não é? Claro, Marta. Olha, e diz-me lá onde é que nós podemos encontrar a manteiga sem ser no nosso frigorífico. Onde é que nós te podemos encontrar, além dos Açores em Alcântara, digitalmente, porque agora no mundo já não vive sem ser assim. É verdade. Como é que nós podemos procurar o teu trabalho? Então, a manteiga está no Instagram, manteiga.cerâmica, e também tenho um site onde tenho tudo, onde podem comprar os workshops, as peças, em manteigacerâmica.com, www.manteigacerâmica.com. Tu achas que vais ficar pelos Açores agora nos próximos tempos ou não? Não, eu nunca vou deixar o meu ateliê em Lisboa. Não consigo. Por mais que gostes dos Açores, há que dividir o tempo e o coração. Sim. Muito bem. Já passámos imagens daqui do teu site. Olha, Marta, muito boa sorte. Que mantenhas essa frescura e essa alegria, esse gosto pelo que fazes e a capacidade também de ensinar. É muito bom quando temos e gostamos de informar, não é? De informar, de ensinar, de passar aquilo que nós sabemos aos outros. Eu adoro professores, sejam eles, estou sempre a dizer isto, mas é verdade, sejam eles de que espécie ou de que matérias sejam. Acho importantíssimo valorizarmos a aprendizagem e aquilo que podemos aprender uns com os outros. Olha, lá está, sem ser com o ChatGPT. É verdade. Obrigada. Um beijinho Rita. grande. Obrigada. E é já no próximo dia 1 de maio que começa em Faro a 6ª edição do Mochila Festival. Adoro isto. Mochila Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens. É uma iniciativa que nasceu com o objetivo de democratizar o acesso às artes. Ora, vejam. Estou aqui com o João de Brito. Ó João, para já obrigada por teres vindo. Ora essa. E depois muitos parabéns por este Mochila, que é o Festival Internacional de Teatro para Crianças, que é uma das iniciativas mais incríveis a nível cultural e mais importantes no Algarve, dedicadas à infância, à juventude. Mas eu gostava que tu me explicasses como é que isto acontece, como é que aparece este festival de teatro. Pronto, em primeira instância eu trabalho como ator, sou ator, Certo, eu sei. e tenho uma companhia que se chama Lama Teatro, que está sediada em Faro. Em Faro. Porque eu sou de Faro, estudei em Lisboa, aliás, a minha vida divide sempre na A2, eu digo que a minha casa é a A2, quando sempre para cima e para baixo. E o Lama já tem 15 anos de existência, é uma companhia profissional. Certo. E andamos por vários sítios, ainda há pouco tempo estivemos no Teatro da Trindade, com a menina Júlia, temos vários espetáculos a circular
E a partir de certa altura começámos a criar para os mais novos, para várias idades, mas pensar também para os mais novos. Temos alguns espetáculos focados para essas idades, ou maiores de 3, ou maiores de 6, o que seja, ou para adolescentes. E de repente, por que não ter um festival? E então, em 2021, isto nasce desta também necessidade de, quer dizer, esta coisa das nossas raízes, não é? O facto não é inocente o facto da companhia acontecer em Faro, porque eu sou de Faro, claro. Não é? Achei que em Lisboa seria mais um, embora façamos coisas em Lisboa e noutros sítios do país. Mas é isso que eu acho tão bonito na tua história, porque era fácil teres vindo para Lisboa, quer dizer, nada contra, e muitos outros atores tiveram que fazer essa movimentação dos seus sítios de origem para Lisboa, para procurar uma vida profissional, mas tu fizeste também isso porque já trabalhaste, já fizeste novelas, já fizeste muita coisa cá como ator, mas ainda assim mantiveste esta vontade de fazer coisas no sítio onde nasceste, não é? Sim, é um bocado, é aquela coisa quase clichê de espírito de missão, mas é verdade. Mas é importantíssimo. Inevitavelmente, eu trabalhei com muitas companhias, fiz televisão, fiz cinema, fiz não sei o quê, mas de repente ainda faço, quando posso, algumas coisas, mas inevitavelmente o meu foco ficou na companhia, no trabalho, no conceito do nosso trabalho, nos objetivos que temos, onde entram com muitos espetáculos que circulam pelo país, mas também este festival que tem sido cada vez mais uma referência, todos os anos tem crescido imenso. Então, giro, João. E diz-me lá, eu acho que a origem do nome é óbvia, mas explica-me tu porque é que escolheste este nome Mochila. Eu acho que é um objeto que é transversal a todas as idades, não é? Isso aí dá para Mas é muito associado à aventura e à juventude também. Sim, mas é também é associado a coisas que são objetos do dia-a-dia, mas também a coisas que são meio oníricas e meio filosóficas e poéticas que nós podemos levar lá dentro, não é? A nossa bagagem. A nossa bagagem da nossa vida, o que vivemos, as experiências, as pessoas com quem nos cruzamos. Então, de repente, a mochila é transversal. Eu ainda uso mochila, tenho 42 anos e uso mochila. Acho que é mesmo transversal. Claro. E acho que o nome também é chamativo, isso também conta, muito como é óbvio. Chamativo. Tu achas que ainda existe assim, uma espécie de um preconceito em relação ao teatro feito para gerações mais novas? Existe um bocadinho, mas acho que é por falta de fruição. Há muita oferta, mas há muita oferta que é muito ligada ao entretenimento, que está tudo certo na mesma. Mas há cada vez mais teatros em Lisboa e noutros sítios a fazer, ou companhias a fazer um trabalho sobre o pensamento para os mais novos, sobre estimular um bocadinho o espírito crítico e não ser só passar um bocadinho, uma horinha boa a ver um espetáculo. É que abre um bocadinho o questionamento, que trabalhe o lado visual. Pensar, não é? Que faça sentir. Sim, que marque também uma experiência única na vida daquela pessoa que pode transformá-la para o seu futuro. Acho que há assim vários pontos que este trabalho que nós fazemos e na seleção criteriosa de cada espetáculo é pensada sobre isso, não é? Era isso que... Pois, exato. Não, desculpa, eu queria ter tempo ainda para te perguntar, mas ainda temos aqui uns minutos. Porque quais são as dificuldades, apesar de tudo, de criares um festival fora de um grande centro urbano? Há dificuldades ou é mais fácil? Porque vai na volta, até tens facilidades que eu desconheço, mais apoios, mas explica-me um bocadinho o contexto disto. Sim, nós somos uma companhia que faz um trabalho de pesquisa e de exploração que inevitavelmente entronca em apoios financeiros vindo do Ministério da Cultura. Temos apoio da Direção-Geral das Artes já há uns anos e temos o apoio inevitavelmente do município de Faro, que é uma alavancagem muito forte para que nós possamos fazer este trabalho, que é um trabalho de serviço público. Completamente. É um trabalho de serviço público onde nós temos 20 atividades e 14 são gratuitas. Quer dizer, eu não sou o maior fã das coisas serem gratuitas, mas aqui é muito importante. Aqui é muito importante. Para que as pessoas possam ter acesso, mesmo que não tenham possibilidades. E as dificuldades são... Fazer artes em Portugal é muito utópico, em qualquer sítio, em Lisboa, no Porto, em Faro, e em Faro tem essa dificuldade, já há cada vez mais coisas, mas tem essa dificuldade. Há realmente uns apoios que fazem com que possamos fazer este trabalho e oferecer isto à comunidade, mas tem as suas dificuldades. Tem uma facilidade, o facto de ser mais pequeno, conhece toda a gente e mais facilmente às vezes se trata coisas burocráticas. Pois, essa parte deve ser ótima. Isso é melhor. Essa é a parte melhor. Olha, de qualquer forma, o Algarve sofre às vezes um preconceito, também ele, que tem a ver com o turismo, não é? Só se fala quase, não quero dizer, só se fala para não ser injusta, mas fala-se muito do Algarve, as praias, aqui, o lado de todos que nós adoramos, que é maravilhoso, o lado turístico do Algarve, quando também há um lado cultural que é importantíssimo preservar e falar e dar-lhe visibilidade. Tu sentes esta dicotomia? Sim. Acho que todas as pessoas que são do Algarve, mesmo as que não são, mas não são, veem mais à distância, não é? Mas quem é do Algarve, o Algarve é muito extenso. E é muito mais do que só o turismo ou só as praias bonitas, não é? E é muito não é? extenso, Alcotim não tem nada a ver com Sagres. Nada. Quer-se dizer, claro. O Algarve é muito extenso nas culturas, nos sotaques, nas tradições, é muito amplo e acho que, inevitavelmente, o turismo traz
aquele lado sazonal, onde as pessoas, ali durante 4 meses, é quando as coisas funcionam melhor, a classe hoteleira, os restaurantes, tudo, e de repente há uma desertificação, de certa maneira. E como é que nós, artistas, pensamos isso também? Inevitavelmente, o nosso trabalho é pensar o nosso território, onde é que nós estamos situados, a nossa trabalhar região. também para essas pessoas que estão lá sempre. Exatamente. Não é? Por isso é que temos muitos espetáculos que são pensados para vários espaços públicos, certo. não são só para dentro de um Pois, teatro. eu adoro isso. E vocês também têm uma coisa que eu adoro, que é os mochilas. Explica-me lá o que é que isso é. O gangue das mochilas. O gangue das mochilas. Sim, porque há uns anos esta parte, tal como há em Lisboa, os mais conhecidos, o Chapitão, que é um curso profissional, ou a Escola Profissional de Teatro de Cascais, onde forma atores no ensino secundário. Há uns anos, em vários sítios do país, abriram vários cursos. E há um curso em Faro, de Artes do Espetáculo, onde nós temos uma parceria direta. Então, os alunos, quase uma forma de estágio, não é? Eles têm que fazer não sei quantas horas de estágio. E então, eles têm um cruzamento connosco, desta parceria, onde são cerca de 50 jovens que andam de mochila às costas. Invadem as ruas, invadem o espaço público, Sim, sejam eles as ruas são ou dirigidos não. mesmo por uma coreógrafa, que fazem várias performances e depois entregam a brochura do festival, fazem uma coisa entre artística e divulgação do Sim, festival. mas é maravilhoso, porque é aquele espírito também da cultura e dessa invasão do espaço. Eu gosto muito dessa invasão do espaço público pela arte, não é? Sim. Pelos artistas. E para eles também deve ser uma experiência incrível, porque de certa forma para alguns deles se calhar é a primeira vez que estão a lidar com público ao vivo, com pessoas a passar, seja nas ruas, seja com pessoas que não estão à espera que são 50 jovens de mochila às costas em fila indiana, depois de repente saem e começam a fazer performances. Eles estão-se a cruzar com pessoas que estão na vida delas, não é? Eles estão num dia de semana, portanto estão no Fórum Algarve como estão na Baixa de Faro e acho que é uma grande experiência e ao mesmo tempo torna-se um bocado impactante e o festival acaba por passar de boca em boca. É incrível. E este festival também tem uma componente internacional, não é? Sim. Porque vocês também procuram dar a conhecer outros projetos de outros países. Sem dúvida. Este ano temos um projeto italiano, temos o Coletivo Gira, que embora mora em Lisboa, é um projeto brasileiro incrível, de uma roda de samba. Temos também um projeto espanhol e um projeto espanhol-chileno, que mais na área do novo circo, não é uma abordagem tanto à palavra, mas mais uma abordagem visual, de interação com o público. Também espaço público. Olha, isto acontece onde, quando, conta-me tudo, para terminar. Os sítios é difícil porque não Sim, é só num sítio, não é? É de 1 a 10 de maio, em Faro, no Teatro das Figuras, Teatro Letes, no Jardim da Alameda, em vários espaços públicos, em vários outros espaços não convencionais. Temos a nossa programação toda no nosso site Lama Teatro, nas nossas redes sociais, ou na Mochila, Festival Mochila. É ir consultar e ver. E há muita coisa para ver, de aparecer. Porque sem público isto não tem graça nenhuma, Sim, não é? E o dia 1 de maio é tão especial, É sempre tão especial. E este ano calha fim de semana prolongado, é ir ao Algarve, são 2h30, eu faço várias vezes, às vezes durante a semana. É maravilhoso e tenho a certeza que vais ter de certeza muito público também a acompanhar aqui esta ponte. Olha, só para terminar, onde é que tu imaginas um Mochila daqui a uns anos, daqui a 10 anos, idealmente? Eu, idealmente, gostava que se mantivesse e crescesse imenso, né? mas que fosse um festival de referência para estas faixas etárias e, acima de tudo, tivesse força para continuar a ter uma programação de tanta qualidade e tão abrangente na minha cidade natal. Muito bem. João, muito obrigada pelo teu trabalho. Obrigado, É mesmo muito incrível e são estes os projetos, eu acredito, que fazem a diferença e que fazem com que se valorize a cultura em cada uma das nossas regiões. É tão importante, é mesmo muito importante. Muito obrigada e muitos parabéns. Obrigado, eu. E pronto, o nosso programinha hoje foi assim, mais curtinho, mas saboroso e bom, sempre com ótimos convidados. Amanhã voltamos, já sabe, esta semana um bocadinho mais tarde, às 6h15, e ficamos consigo até esta hora, às 7h30. Até amanhã.